Bom, agora que a gente tem nossos dois CSS linkados, a gente vai dar início à nossa estilização, começando pelo Reset. Os navegadores eles têm uma estilização por padrão básica, na qual, além de terem diferenças, poucas diferenças ou algumas diferenças mais visíveis entre a estilização de cada um deles, ela pode sobrepor nossa estilização ou causar problemas à nossa própria estilização quando estivermos manipulando o HTML através do CSS. Dessa forma, é interessante que a gente crie, e importante, uma forma de resetar, que seria reiniciar essa estilização padrão dos navegadores, para que a gente possa, uma vez sem nenhuma estilização, elaborarmos do início do zero a nossa própria estilização. Então, antes da gente começar a estilizar por conta própria, a gente tem que resetar o que já foi criado, o que já existe, no caso. Existem várias formas de criar o reset da página, existem até mesmo resets prontos para a gente utilizar, e é o que a gente vai fazer, que seria, a gente vai utilizar o reset que já vem pronto, desenvolvido por Eric Meyer, e é um dos mais utilizados no que diz respeito a utilizar resets prontos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, então vocês vão poder estar dando uma lida e entendendo melhor sobre esse reset. Ele também está em licença, ele não tem licença, então está em domínio público. A gente podemos utilizar nos nossos projetos. Como vocês podem ver, todas as tags têm suas próprias estilizações. Então esse reset ele cobre a maioria das tags do HTML e retira a estilização dela, que seria a margem, pede, bordas, tamanho de fonte. Tudo isso a gente vai entender melhor quando a gente estiver estilizando, mas basicamente ele vai tirar o espaçamento que existe entre a tela e os elementos, vai tirar a estilização de texto, de títulos que existir por padrão nos elementos, dentre muitas outras estilizações que já estão presentes e que para a gente é interessante resetá-las, deixá-las no zero, para que a gente possa trabalhar com a nossa estilização e não causar problemas ao nossa página. Então a gente vai copiar esse reset e vamos adicioná-la ao nosso arquivo de reset. É basicamente isso que a gente vai fazer com esse arquivo CSS. E aí a gente vai dar início ao nosso próprio arquivo de estilização. Inicialmente a gente precisa, a gente vai, agora que a gente temos o reset, a gente vai criar, por padrão a gente já conta no nosso, na estilização padrão assim, do nosso navegador, uma fonte para as letras. Existe uma fonte padrão e ela vai sempre ser utilizada caso a gente não especifique uma fonte para o nosso projeto. A gente pode especificar fontes diferentes para uma estilização bem mais detalhista, como faríamos em projetos mais
mais avançados. Só que, como nós estamos trabalhando com um projeto mais introdutório, a gente vai usar uma fonte única para todas as nossas letras da nossa página. E a gente pode buscar essa fonte no site da própria Google. Vou deixar no link também na descrição. Então a gente teria o site da Google, o Google Fonts. Eu vou deixar também, como eu falei, que deixar o link na descrição. Aí lá vocês podem realizar uma pesquisa, verem as fontes, qual vocês acham interessante para o projeto. Eu vou usar a fonte Sora. E aí, após a escolha da fonte, a gente pode escolher qual vai ser, quais tamanhos a gente vai querer. No caso, eu vou escolher a 100, mais fininha, e a 400. A 400 seria mais interessante para títulos, e a de 100 seria mais interessante para os demais textos. Após isso, a gente clica aqui, caso não apareça para vocês, esse menuzinho onde a gente tem as nossas fontes escolhidas e os tamanhos dela. E a gente vai escolher uma forma de indexar ao nosso projeto. A fonte ela fica na nuvem, no Google, e a gente vai precisar linkar essa fonte com o nosso projeto para a gente poder utilizá-la. A gente pode usar uma linkagem do estilo de conexão, como a gente fez com o CSS, referenciando diretamente no HTML, ou a gente pode usar, de uma forma mais interessante, uma importação dessa fonte do Google Fonte através do próprio CSS. Então, é essa importação que a gente vai fazer até para boas práticas, deixa ele mais visualmente melhor entendível. E a forma de aplicar no CSS também ele mostra aqui como seria. Aí, mas a gente primeiro vai fazer a importação. Então a gente vai copiar esse import que está dentro do style e vamos adicionar no nosso arquivo styles, que faz essa linkagem. Depois disso, a gente vai aplicar todo o nosso conteúdo de uma vez só. Para isso, vamos voltar para o index. Nós temos a tag body, que é o corpo do nosso HTML, a parte visual para o usuário. E dentro desse body a gente tem nosso cabeçalho, nosso corpo da página, temos todas as nossas seções e vamos ter também o nosso rodapé. Tudo isso dentro da nossa tag body. O que mostra que a nossa tag body seria a tag principal, onde a gente deveria adicionar essa fonte, já que tudo que está dentro da body, assim que eu adicionar a fonte, irá receber essa fonte. De forma estrutural, o nosso CSS funciona da seguinte maneira. Primeiro a gente vai ter um seletor, que vai ser o elemento HTML ou uma classe, como a gente colocou várias classes no nosso HTML, que vamos utilizá-las futuramente, na qual a gente vai criar uma regra de estilização válida para ela. Então a gente vai pegar a nossa tag body, que está no HTML. Como a gente não colocou classe no body, a gente só tem um único body, a gente não precisa adicionar classes ou alguma outra coisa aqui. A gente só vai adicionar o nome da tag original, que é a body. Vamos colocar as chaves e dentro dela a gente vai aplicar
uma propriedade e um valor. Sendo que propriedade vai ser o atributo que a gente vai adicionar, que seria a regra em si. Pode ser fonte, color, background, dependendo do que a gente vai querer estilizar, a gente vai colocar, pode colocar um color para estilizar cores, um background para estilizar a cor de fundo, ou uma fonte para o que nós queremos atualmente, que é estilizar a fonte. E por fim a gente vai ter um valor, que vai ser a característica específica assumida nessa nossa propriedade. Ou seja, se for uma fonte, qual o tipo da fonte a gente vai especificar no valor. Se for uma color, a gente vai dizer qual é a cor, azul, vermelha. Se for um background, a gente vai dizer qual vai ser a cor do fundo ou como vai ser esse fundo dessa seção que a gente vai aplicar. No nosso caso, a gente vai colocar só um font family para dizer qual vai ser a família dessa fonte, qual será a fonte principal. E a gente vai colocar a fonte que nós baixamos, seria o Sora. Caso essa fonte não venha a funcionar, por exemplo, o Google não tenha mais essa fonte não exista mais, ou algo do tipo, a gente pode passar uma fonte secundária, que seria uma fonte comum em todos os navegadores, ou no próprio computador do usuário, seria a sans serif, apenas para caso a nossa fonte principal, como ela é online, ela não foi baixada no nosso projeto nem nada do tipo, pode ser que ocorram imprevistos futuros e essa fonte não chega a existir. Então a gente tem que ter uma fonte secundária, até mesmo enquanto a fonte principal não carrega, não renderiza, a gente tem uma segunda fonte mais comum para substituí-la. Então a gente vai ter font family com Sora e sans serif. Reparem que no Google Fonts é realmente dessa mesma forma. Ele explica de forma correta como seria a aplicação, a manipulação desse arquivo, a injeção desse CSS. Então, dessa forma, a gente trabalhou o reset do CSS, o reset do nosso CSS principal, que já existe nos navegadores, mas que pode causar conflitos no nosso próprio CSS. E aí a gente colocou nossa fonte principal do nosso arquivo, do nosso projeto, da nossa página. Mais para frente a gente vai trabalhar o cabeçalho da nossa página, todas as seções e o nosso footer. Além do formulário também a gente vai utilizar e deixar nossa página totalmente apresentável. Vamos trabalhar um pouquinho com responsividade e para encerrar o nosso CSS. Por aqui é só isso e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.